Descobertos arrepiantes. 12 relatos sinistros do interior do Brasil que suas avós viveram. Maria entrou na casa da avó, o cheiro de café ainda pairava no ar, mas algo estava diferente. Algo estava errado. As paredes que tinham visto amor e risos, agora pareciam sussurrar segredos sombrios. Era uma manhã ensolarada, mas a luz não aquecia seu coração. Ao subir para o sótão, a voz da avó ecoava em sua mente: cuidado com as sombras. O que ela poderia ter escondido naquela casa acolhedora? Maria precisava encontrar um caderno antigo que continha relatos da família, mas ao invés disso, encontrou um caderno amarelado, com folhas desgastadas pela passagem do tempo. As palavras eram como veneno. Histórias sobre criaturas que se escondem nas sombras da floresta, sussurros de mulheres que choram sob a lua cheia e um vizinho carismático, sempre sorridente, mas com um passado tortuoso. O coração de Maria pulsava rápido, um frio na barriga a envolvia. Como podia sua avó ter escrito algo tão perturbador? A casa que antes parecia um refúgio, agora era uma armadilha. O gato miou do lado de fora, quebrando o silêncio. Seria apenas um gato. Enquanto Maria lia, sombras dançavam nas paredes. O sol mal conseguia penetrar as frestas. Barulhos estranhos ecoavam por seus ouvidos, como se a casa estivesse viva. Com cada história que se desenrolava, a ansiedade aumentava. Cuidado com o vizinho, dizia um relato, sorriso largo, segredos profundos. A inquietude tomou conta de Maria enquanto a noite se aproximava, e a casa estava cheia de mais do que apenas suas memórias. Havia algo mais. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A verdade começou a desmoronar à medida que a noite caía. Sussurros tomaram conta da casa, risos distantes saíam de cantos obscuros. Maria sentia cada batida do coração ecoando em seu peito. Barulhos estranhos, como se alguém estivesse andando no andar de baixo. Mas ela estava sozinha. Não podia ser. Uma presença a observava, e a linha entre conforto e terror se desfazia. Ela precisava desvendar o que estava aquém daqueles relatos. Então decidiu descer para o porão, onde o cheiro de mofo misturado ao medo se intensificava. O que poderia encontrar ali? O que a avó havia guardado de mais profundo? A luz trêmula de sua lanterna mostrava as paredes cobertas de poeira. Então, um grito abafado a atingiu, como um choque elétrico, fazendo sua pele arrepiar. E se todas aquelas histórias fossem mais do que simples contos? E se fossem avisos? O vizinho, o sorriso largo. Poderia ele ser o responsável por tudo isso? Maria sentiu o ar ficar rarefeito. A urgência de descobrir a verdade a consumia. O que estava prestes a ser revelado poderia não ser apenas sobre sua avó, mas sobre toda a cidade. E a sombra que se formou no fundo do porão poderia ser o que ela nunca imaginou. O coração de Maria batia descompassado, a adrenalina correndo por suas veias enquanto a sombra no fundo do porão parecia se mover, ou seria a sua imaginação? A lanterna tremia em sua mão, seus dedos suavam. Uma parte dela queria correr, mas outra parte a impulsionava a ficar e descobrir o que estava acontecendo. O que sua avó sabia que ela não sabia. Com um passo hesitante, ela se aproximou da sombra. Um odor fétido a atingiu, como se algo apodrecesse ali há muito tempo. Sua respiração se tornava mais pesada, como se o ar estivesse se tornando mais denso, sufocante. Ela forçou os olhos a se ajustarem à escuridão e então ouviu um sussurro. Não era um sussurro familiar, mas sim algo profundo e distante. Uma voz que parecia vir de outro tempo. Esqueça. Esquecer o quê? Maria murmurou, boa parte dela já arrependida de ter descido. Para sua surpresa, a sombra pareceu responder, crescendo e se contorcendo. Ela se pôs a pensar nas histórias que havia lido no caderno. E se o vizinho tivesse algo a ver com isso? Abalando-se, o pensamento de que talvez o sorriso dele escondesse um passado terrível a assombrava. Ela se virou abruptamente. A saída parecia um portal para a segurança. Mas nesse momento a luz da lanterna foi engolida pela escuridão, um estalo e tudo ficou em silêncio. Apenas o som do seu coração batendo ecoava em sua mente. Maria queria gritar, mas o medo a aprisionou. Estava sozinha e cercada. E se a presença que a observava quisesse que ela soubesse a verdade de forma dolorosa,
Depois de um tempo, os olhos dela se ajustaram, e ela viu formas à sua volta, vagamente desfocadas com contornos afiados que pareciam se mover. Ajuda, uma voz fraca, quase um lamento, a puxou de volta. Era uma mulher? O pânico tomou conta. As histórias de mulheres que choram sob a lua cheia fervilhavam na cabeça dela. O que se passava ali? Quem está aí? Maria conseguiu perguntar, o som saindo como um sussurro distante. O eco respondeu à sua pergunta. As formas mudavam rapidamente, quase como se dançassem ao redor dela. Era difícil manter a calma. Então, uma das formas tomou uma nova forma, uma face distorcida e pálida surgiu, com olhos vazios e um sorriso paralisante como o do vizinho. Era uma caricatura de alegria, um aviso sombrio. Maria sentiu que não poderia resistir. Se não saísse dali, talvez nunca mais conseguisse. Em um impulso, ela gritou e disparou em direção à escada, mas uma mão fria a agarrou, os dedos emaranhados e cinzentos a puxando de volta. O terror a consumiu enquanto ela se debatia na escuridão. O que seriam aquelas sombras? Eram almas perdidas ou algo ainda mais terrível, algo que sua avó procurou esconder até o último instante? Cuidado com as sombras. As palavras da avó ecoaram novamente em sua mente. E se essa fosse a verdade? Ela não lutou, mas aceitou o que estava acontecendo. Ao olhar para a sombra, ela percebeu que poderia descobrir um segredo muito mais profundo do que qualquer relato. Um segredo que a conectava a tudo o que havia acontecido na cidade. E a expressão do vizinho, sempre tão amigável, agora parecia uma máscara cada vez mais fina, prestes a se rasgar. A sinistra realidade estava prestes a ser revelada, e Maria estava no caminho certo para desenterrar aquilo que deveria permanecer enterrado. Mas então, um barulho na porta a fez estacar. Era exatamente o que ela temia, a risada conhecida. Oi, Maria. Você está bem? O vizinho a observava com seu sorriso largo e sinistro, e naquela hora Maria compreendeu que ele sabia mais do que deveria. O que ele queria? A sombra a puxou para mais perto, e a verdade estava a poucos passos de ser dita. O sorriso do vizinho parecia se alargar ainda mais, como se ele estivesse se deliciando com o medo estampado no rosto de Maria. Ela se sentiu paralisada, presa entre a sombra e aquele homem cujos olhos brilhavam com um conhecimento sombrio. O que você quer de mim? A pergunta saiu como um sussurro, enquanto seus joelhos cediam sob a pressão da incerteza. Ah, Maria, você não entende, não é? Não é apenas você que está aqui, ele disse, gesticulando para as sombras que dançavam ao seu redor. Sua voz era suave, mas tinha uma lâmina cortante que fazia pelos da nuca dela se arrepiar. As formas no porão pareciam ganhar vida, como se a presença do vizinho solidificasse o terror ao seu redor. A mão fria que a agarrava a puxou para mais perto de uma das sombras. Maria tentou lutar, mas sentia que cada movimento esvaía suas forças. Eu só quero saber a verdade. O que está acontecendo aqui? Você realmente quer saber? Ele riu, um riso profundo e ecoante que reverberou nas paredes do porão. A verdade é um fardo pesado, querida. Você poderá nunca mais olhar para sua avó da mesma forma novamente. Essa frase fez o estômago dela revirar. O que sua avó tinha a ver com tudo isso? A luz da lanterna começaram a piscar, ameaçando apagar de novo enquanto a sombra soltava Maria lentamente, a obrigando a encarar o homem diretamente. Os olhos vazios dela encontraram os dele e por um instante, tudo ficou em silêncio. Algo dentro dela se partiu, como se uma verdade há muito esquecida começasse a ressurgir. A avó de Maria sempre mencionara segredos familiares, mas nunca tão diretamente. Então, a sombra ao redor deles começou a se agitar freneticamente, como se estivesse reagindo à tensão crescente. Cuidado com o que você descobrir, garota. Algumas verdades devem permanecer enterradas ou você pagará o preço, advertiu o vizinho, seu tom mudando para uma advertência que parecia carregar o peso de gerações. Maria forçou seus olhos a se fixarem na face pálida diante dela. O que você sabe sobre minha avó? Perguntou, a fúria e a curiosidade agora lutando dentro dela. O homem sorriu, mas era um sorriso amargo. Ele começou a dar um passo à frente, tão próximo que Maria podia sentir o seu hálito gelado. O que ele estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Ela fez escolhas que não podem ser desfeitas. Você faz parte disso, Maria. Você sempre fez, ele disse, sua voz baixa e quase sedutora, como se estivesse tentando fisgá-la para algo obscuro. A sombra atrás dele ficou mais agitada, quase como se estivesse tentando se libertar. Um sussurro ecoou em volta de Maria, misturando desespero com um desejo de saber mais. Então, como um globo de cristal quebrando, o chão tremeu sob seus pés e um grito ensurdecedor cortou o silêncio. Maria olhou para o vizinho, mas ele já estava próximo demais para recuar.
O momento chegou, você não pode evitar seu destino, Maria, ele sussurrou, arrancando um fragmento de luz da lanterna, mergulhando-os novamente em trevas profundas. O que? Ela começou a perguntar, mas a escuridão engoliu suas palavras. Em meio a isso, uma figura estranha emergiu da sombra, uma mulher com os olhos cheios de lágrimas e uma expressão aterrada. Era sua avó. Maria, fuja! A voz dela gritou, mas antes que pudesse dar um passo, as sombras começaram a se mover rapidamente. Um emaranhado de braços e formas a puxando para aquilo que parecia ser uma porta entre o passado e o presente. Maria sentiu a pressão de sua avó na sua mente e o horror da descoberta prestes a ocorrer. Ela estava prestes a entender a verdade de uma vez por todas, mas o que isso significaria para sua sobrevivência? E se a verdade a quisesse como parte dela? Não olhe para trás. A voz da avó ecoou em sua mente enquanto ela se debatia para se libertar. O que sua avó realmente sabia? E o que estava guardado nas profundezas daquela escuridão? A resposta estava próxima, mas o tempo se esgotava, e os risos daquela figura familiar ainda ecoavam em seus ouvidos. O terror se intensificava. O chão abriu-se sob os pés de Maria, e ela sentiu a gravidade puxá-la para baixo, como se estivesse sendo arrastada para um abismo. As sombras dançavam de forma quase antropomórfica, tomando forma em rostos e gritos distantes. A mão da avó a envolvia, apertando, mas assim que Maria tentou se soltar, a figura familiar desapareceu na escuridão. Mãe, não! A mulher gritou, uma angústia ressoando em sua voz, mas o eco se perdeu em meio ao riso gelado do vizinho. Ele observava com um deleite quase sádico, seus olhos reluzindo como faróis em uma noite sem fim. Aquela era uma armadilha. Uma armadilha feita de sombras, de lembranças distorcidas. Maria se deu conta de que a mentira da sua avó poderia ser o único caminho para a verdade. O que ela realmente havia escondido da família? O que estava prestes a descobrir poderia ser tão devastador que faria as trevas parecerem uma bênção em comparação. Você tem opção, minha querida, o vizinho disse, sua voz um sussurro maligno. Você pode escolher o que saber, verdade ou mentira. Maria olhou ao redor, tentando localizar qualquer sinal de sua avó. O medo pulsava em suas veias, e o peso da escolha que estava prestes a fazer parecia esmagador. Mas em meio ao desespero, algo intrigante acendeu em seu coração. A verdade! Gritou mais para si mesma do que para ele. Ela precisava saber, precisava entender. A resposta veio na forma de um rugido violento e ensurdecedor, como se o próprio porão estivesse se revoltando contra o peso dos segredos que ali estavam guardados. As sombras foram empurradas para longe, e uma cena começou a se formar no espaço sombrio, imagens do passado flutuando diante de seus olhos. Uma garota, idêntica a ela em uma casa velha, repleta de objetos curiosos. A figura da avó, com olhos intensos, a observava. Maria podia sentir a conexão, um fio invisível ligando-as. Mas assim que a imagem começou a tomar forma, outra sombra surgiu, um homem com um semblante severo e um olhar que cortava como uma faca. O ambiente pareceu vibrar sob a tensão, e antes que Maria conseguisse compreender o significado, a visão se desfez em uma explosão de ruídos. Ela caiu de joelhos, os ecos das risadas ainda reverberando em sua cabeça. O vizinho se aproximou, quase colando o rosto ao dela. Você se lembrou, não é? Aquelas imagens, aquela casa. Seus ancestrais, ele riu novamente, mas agora seu riso tinha um tom diferente, quase de respeito. A verdade é que o que está enterrado ali é mais do que você pode suportar. E naquele momento, algo dentro de Maria estourou. A luz de sua lanterna piscou, e em meio ao escuro, uma força começou a se formar, uma daga de coragem a uniu com aqueles que estavam perdidos nas sombras. Ela se levantou, a adrenalina pulsando nas veias, determinada. Se a verdade me mata, quero morrer lutando. Gritou, encarando o vizinho com uma determinação que transparecia fogo. Prepare-se, Maria, todos nós pagamos o preço, e você não será a exceção, ele sussurrou, sua voz agora imbuída de uma seriedade arrepiante. À medida que as sombras se aglomeravam, parecendo se transformar em criaturas de terror, Maria sentiu a presença da sua avó mais forte do que nunca. Ela precisava desvendar o mistério, mas a cada revelação, o terror aumentava. O tempo estava se esgotando, e a escolha de Maria poderia levar a consequências inimagináveis. Ela hesitou por um segundo, sentindo a pressão das criaturas ao seu redor, e então viralizou o que fora dito. Qual é o preço então? A pergunta ficou no ar, carregada de tensão. As sombras, no entanto, não parecia interessar a barganha que Maria havia feito. Elas só queriam um sacrifício, e a resposta estava a poucos passos de distância, envolta na escuridão que aguardava pelo destino da última geração.
O eco da pergunta de Maria ficou suspenso, como se o tempo tivesse parado. As sombras pulsando ao seu redor pareciam ansiosas, vibrando em uma sinfonia caótica que ressoava em seus ouvidos. O frio cortante que brotava do chão fez seu corpo tremer e suas mãos se espalmavam na tentativa de se segurar em algo, em qualquer coisa que pudesse oferecer apoio. De repente, uma risada estridente cortou o silêncio novamente, reverberando como um tambor na escuridão. Aquela risada tão próxima fez Maria estremecer. Era a voz do vizinho, mas estava mais distante agora, como se estivesse observando de algum lugar em uma outra dimensão, um lugar onde a dor e o sofrimento se tornavam diversão. Você não entende verdadeiramente o que está pedindo. Ele gritou, sua voz ecoando com um tom de escárnio. As verdades que você busca vão além do que o seu frágil coração pode suportar. Maria sentiu a adrenalina correr em suas veias. Era isso que ela queria saber mais, descobrir os segredos que sua avó escondeu a vida toda. Mas enquanto a coragem queimava dentro dela, uma parte de sua mente estava paralisada pelo medo das consequências. As sombras dançavam mais rapidamente, revelando fragmentos de histórias, ecos de gritos que pareciam saídos da própria terra. Olhos baços e aflitos a encaravam, criaturas que respiravam terror e angústia. Uma identidade coletiva do que Maria poderia se tornar. Os rostos de quem já havia cruzado aquele mesmo caminho, agora perdidos nas trevas. Chega! Maria berrou, sua voz quebrando o feitiço perturbador daquelas visões. Se eu sou a última geração, então sou eu quem decidirá o que fazer com essa verdade. Nariz e olhos ardendo, Maria avançou, desafiando a força que a queria puxar para o abismo. Era uma batalha interna, sua voz, sua memória, sua história, tudo a envolvia em um redemoinho de incertezas. Mas uma ideia pulsava forte dentro dela, uma certeza quase primal. O chão tremia sob seus pés, e ela conseguiu trazer à sua mente a imagem de sua avó, olhos sábios e preocupados. Maria não queria que a história repetisse o mesmo ciclo de dor. Não daquela vez. Então, uma figura surgiu, mais nítida entre as sombras, uma criança, idêntica a ela, mas uma versão mais jovem, com um olhar terrivelmente perdido. Aquela menina também parecia estar presa, gritando sem som, o terror estampado no rosto delicado. Maria entendeu que era ela mesma, uma parte de sua própria essência perdida no tempo. No instante em que a criança a viu, o desespero cresceu. A promessa de uma verdade poderia libertá-la, mas ao mesmo tempo a aprisionava mais. O que Maria poderia descobrir sobre sua avó poderia quebrar aquela corrente de dor ou simplesmente aprofundar as cicatrizes de sua linhagem. Liberdade. Só precisamos de liberdade. A voz da menina ecoou na mente de Maria, e uma nova determinação se acendeu. Mas como encontrar a liberdade sem deixar para trás tudo o que amava? Você está perdida, e essa perda pode ser o seu maior medo, murmurou o vizinho, agora mais próximo, seu sorriso malicioso ofuscando qualquer traço de humanidade. Maria olhou para as sombras, questionando sua decisão. O que ela estava verdadeiramente disposta a enfrentar? Havia mais nela do que simplesmente a dor. Havia esperança, uma força que ainda não entendia. As sombras se aglomeraram ainda mais, revelando uma porta no chão, sem trancas e com as bordas fumegantes, como se atrativas e repulsivas ao mesmo tempo. Era um caminho, mas para onde levaria? Mais segredos ou a verdade absoluta? E a pergunta fina como uma lâmina perfurou seu coração. Você vai se atrever a entrar? Nesse momento, o mundo ao seu redor começou a desmoronar, e Maria sabia que a escolha teria que ser feita. Com o coração aos pulos e a coragem fervendo em suas veias, dando seu último passo, ela se perguntou se a decisão que estava prestes a tomar mudaria não só seu destino, mas o destino de todos ao seu redor. A porta a aguardava, um convite sombrio para o desconhecido, e Maria já podia sentir que os limites do que era real começavam a se desfazer. Maria hesitou por um instante, o que parecia uma eternidade. Cada parte de seu corpo gritava para que parasse, que não atravessasse aquela porta. Mas a criança, a versão mais jovem de si mesma, parecia implorar por ajuda. Era um chamado direto da sua alma. Com um empurrão de coragem, ela se agachou e tocou a borda da porta, sentindo uma onda de calor pulsar sob seus dedos. Era como se a madeira estivesse viva, vibrando de excitação, e o chão ao seu redor começasse a se contorcer. O riso do vizinho crescia em intensidade, como uma trilha sonora macabra de um filme de terror. Entre Maria. Descubra o que está escondido. Ele gritou, o tom cada vez mais cálido, como se estivesse tentando acariciá-la. Através daquela porta poderia haver respostas. A tentação era insuportável. Então, sem pensar duas vezes, Maria empurrou a porta e entrou. O ar era pesado, com um cheiro mofo que fazia seus olhos arderem.
Assim que pisou, a luz da entrada desapareceu, como se a luz estivesse fugindo para a segurança do exterior. Ela se viu em um pequeno corredor, as paredes cobertas de símbolos estranhos que pareciam pulsar, como se estivessem vivos, observando-a com um olhar arrepiante. Seus passos ecoavam na escuridão, e ela podia sentir algo atrás dela, algo que a espreitava. Girou-se rapidamente, mas não havia nada. Apenas o vácuo preenchido por um silêncio ensurdecedor. A ansiedade aumentava em seu peito. Por que você está aqui? A voz da criança ecoou de novo, entrelaçada entre as sombras. Você precisa saber, mas saiba que a verdade vem com um preço. Seus olhos se fixaram no fim do corredor, onde uma luz fraca brilhava, como um farol na tempestade. Cautelosamente, Maria tomou um passo à frente, e a luz parecia envolvê-la, aquecendo sua pele. O desejo de saber a verdade sobre sua avó a impulsionava adiante. Entretanto, em seu coração, ela sentia que cada passo a levava mais fundo em uma armadilha. Fuja! Fuja! O eco ressoou, e Maria se virou, procurando pela origem do aviso. A figura de sua avó surgiu pálida, e o olhar aterrorizado marcava seu rosto. Você não pode ficar aqui, Maria. Mas era tarde demais. A luz à frente pulsou, e de repente uma sombra emergiu dela, avançando rapidamente em sua direção. Maria gritou, mas não saiu som algum de sua boca. O pânico tomou conta e novamente ela se virou para a saída, só que a porta havia desaparecido. O corredor agora estava envolto em uma escuridão completa. Naquela penumbra, ela começou a ouvir sussurros, palavras ininteligíveis cujos significados pesavam como pedras em seu coração. Os rostos daquelas pessoas perdidas nas sombras começaram a surgir, algumas já conhecidas, outras completamente estranhas. Cada um deles parecia estar preso, cada grito escondido atrás de suas expressões vazias. Maria sentiu uma onda de desespero e culpa por tê-los deixado para trás. Você vai se tornar uma delas se não se libertar, gritou a criança, sua voz cortando o ar pesado, agora cheia de urgência. A verdade é uma prisão. Com o sangue fervendo nas veias e o terror em seu espírito, Maria percebeu que aquelas sombras eram mais do que ecos de dor, eram promessas de um futuro que ela não podia permitir que se realizasse. Mas o que fazer? Como se libertar de algo que parecia tão enraizado em sua história? À sua frente, a luz começou a se dissipar. O corredor estava se fechando. O espaço reduzido, as sombras cresciam, quase como se o lugar estivesse com fome. A respiração de Maria ficou rápida e irregular, a noção de liberdade quase escapava por entre seus dedos. Uma escolha se apresentava: enfrentar sua própria verdade, revelando os segredos que estavam enterrados, ou permitir que tudo se apagasse nas sombras eternas. Decida. E rápido. A criança alerta novamente, e Maria sabia que o tempo estava acabando. Ela franziu a testa, tomando uma decisão que mudaria tudo. Com um último olhar desesperado para o corredor, ela gritou: eu quero saber a verdade. Estou pronta. As sombras se agitaram como se fizessem uma escolha também, e a luz começou a brilhar com uma intensidade alarmante. O chão tremia sob seus pés enquanto Maria era arrastada para dentro da luz. O que aconteceria a seguir não era claro. Apenas que as respostas aguardavam e o preço a pagar seria maior do que ela jamais imaginou. Os raios de luz foram substituídos por flashes de imagens distorcidas. Maria se viu diante de uma cena familiar, sua infância refletida em um espelho embaçado. Crianças brincando na rua, risadas ecoando, mas o cenário foi rapidamente tomado por uma névoa espessa que a envolvia na escuridão. O que antes era um paraíso agora transformava-se em um pesadelo. Cada risada se tornava um grito silencioso. Ela sentiu uma pressão no peito, como se muitas almas a pressionassem a se mover, a entender, a sentir. O corredor ao redor dela começou a se desintegrar, as sombras dançavam freneticamente, moldando rostos que ela conhecia bem. A avó, seu olhar triste, e o vizinho, seu riso maquiavélico. Você não vai escapar, sussurrou uma voz ao fundo. Era um murmúrio sofredor, vindo de um dos rostos que se contorciam nas trevas. Nós fomos deixados, assim como você deixará outros um dia. Maria levou as mãos ao rosto, o horror começava a devorar sua sanidade. Aquela voz, tão familiar, a seguida desde a infância, a lembrou de um segredo há muito enterrado. Era como se as sombras daquelas almas perdidas quisessem fazê-la reviver tudo que havia se esforçado tanto para esquecer. Eu não sou como vocês, gritou, mas a própria palavra parecia falhar em convencer a escuridão. A pressão em seu peito aumentou, e a necessidade de liberdade tornou-se uma luta feroz. A luz do corredor que a levará até ali agora parecia um quase fundamento, um caminho de retorno que escapava de suas mãos. Você está certa, não é parecida.
Você é pior, a criança, sua versão mais jovem, surgiu à sua frente com olhos brilhando e tristes. Você é uma traidora. Deixou todos nós aqui. Desesperada, Maria tentou se concentrar na figura infantil, lembrando-se de seu amor incondicional. Não, você não entende. Eu lutei para deixar esse lugar. Não posso carregar os fardos dos outros. A luz novamente começava a se dissipar, e algo sombrio e enorme se erguia no fundo, uma entidade que parecia absorver toda a luz e esperança. Sentiu o sabor da bile subir em sua garganta, o medo era palpável. Assim como suas memórias antigas, o ser se alimentava da fraqueza de sua alma. Encare, Maria. Encare quem você realmente é. E quem você deixou para trás, a voz insistiu mais forte agora, reverberando contra as paredes da escuridão. O ar parecia pesado, e Maria sabia que suas escolhas a haviam levado até ali. O passado começava a ser lentamente revelado, um segundo por vez. Lembrou-se da promessa que fizera a avó no leito de morte. A culpa e o arrependimento a consumiam. A presença monstruosa se aproximava, seu som era como o rugido de uma tempestade. Respirando fundo, Maria decidiu confrontar aquela escuridão. Eu não sou uma traidora. Eu sou a que vai romper esse ciclo. Imediatamente, uma onda de energia a envolveu, e a luz começou a pulsar novamente mais forte. Mas ela não estava sozinha. As sombras gritaram em um clamor. Não podemos deixar você sair. Um pânico avassalador tomou conta de sua mente. O que seria daquele lugar? Ela sentiu que estava prestes a se dividir em múltiplas direções, tempos e verdades. E com isso, a total percepção da sua essência se esgotando entre a luz e a sombra. Então me libertem! Gritou com toda a força. Mas a pergunta pairava no ar. O que aconteceria se a verdade a libertasse, mas condenasse todos os outros? O corredor começou a se fechar. As sombras em fúria avançaram, e a luz pareceu querer sacudi-la para fora. Maria cerrava os olhos, um último grito preso na garganta. E então o estalo ecoou e a escuridão começou a reclamá-la enquanto o corredor pulsava com uma luz ofuscante. Qual seria a verdade revelada? Ela teria coragem de enfrentá-la? O estalo soou como um disparo, ressoando na correnteza de sombras e luz que Maria agora enfrentava. O corredor se torcia, uma serpente enraivecida, e as paredes pareciam pulsar com uma vida própria, desafiando seus instintos de sobrevivência. O vapor gelado envolveu seu corpo, e enquanto Maria lutava contra a pressão invisível que a arrastava, uma pista de luz se abriu diante dela, quebrando a escuridão como uma lâmina afiada. Ela avançou. Um gemido ecoou, e a criança que se parecia tanto com ela parada ali, em meio à luz, chacoalhou a cabeça, olhos profundos e cheios de dor. Você não pode escolher escapar. Você precisa entender. Uma corrente de memória se rompeu. Maria não estava apenas presa em seu passado, mas também em suas escolhas, em momentos que decidiram o curso do seu destino. Cada passo que dava misturava lembranças de sua avó, sussurros graves sobre segredos guardados e advertências e sobre o que se escondia sob as superfícies polidas da vida cotidiana. O pânico logo se transformou em uma tensão palpável alimentada pela expectativa. Onde eu estou? O que é isso? Suas palavras saíram quase como um eco, um chamado em busca de respostas. Mas a figura infantil parecia pesar sobre esse chamado, e a luz que a envolvia ficava mais intensa. Um lamento forte vibrava nas paredes. Maria começou a ver outros rostos nas sombras, a aparência deles um misto de desespero e súplica. Eram pessoas que ela conhecera, cada uma mais familiar que a anterior. Amigos de infância, vizinhos que nunca mais viu, todos eles presos naquele mesmo momento, congelados em um ciclo de dor e arrependimento. Nos liberte! Gritaram, como se suas vozes fossem um só, em uníssono. O som reverberava em cada fibra do corpo de Maria, fazendo com que suas pernas fraquejassem. Ela viu uma imagem da avó, o rosto marcado por rugas e dor. Você pode quebrar a corrente. Você é mais forte. As sombras pareciam estar cientes do que estava acontecendo. Sua fúria crescente alimentava a luz que pulsava ao redor de Maria. Você é um fardo. Não nos deixe. Vociferava uma voz, distorcida e profunda, enquanto o ser sombrio que se aproximava expandia em tamanho novamente. O peso da desgraça parecia sufocá-la. Maria lutou. Eu não sou esse peso. Eu sou a luz no fim do túnel. Sua declaração ecoou no espaço escuro, e de repente, um círculo de luz se formou ao seu redor. A criança sorriu, cheia de esperança, mas as sombras começaram a se fundir de longe para interromper sua fuga. A escolha se mantinha frente a Maria. Permitir que seu passado ditasse seu futuro ou lutar para se libertar. O dilema a consumia, e enquanto as figuras em desespero avançavam,
ela percebeu que a verdadeira batalha não se resumia apenas ao que estava atrás dela, mas ao que seu coração desejava enfrentar. Maria respirou fundo, sentindo o fardo pressionar seu peito. Eu me recuso a ser parte desse ciclo. Se eu tiver que lidar com o passado, que assim seja, mas vou levar todos vocês comigo para a luz. E então, como se seu grito tivesse sido o comando mágico que eles esperavam, a luz se expandiu, crescendo em força e intensidade. A escuridão ao seu redor a transformou em um turbilhão de vozes e sombras insatisfeitas. Momentos se tornaram eternidades. Olhando fixa para o centro da luz, Maria se viu cercada por rostos, não mais desesperados, mas esperançosos. Um caminho se formou, uma passagem entre suas dores e suas memórias. Só há um jeito de escapar. Precisamos compartilhar nossa verdade. Precisamos ser um só. A criança implorou. Nesse momento decisivo, Maria percebeu algo. A verdade não há libertária, apenas libertária todos eles. E quando ela deu um passo à frente, pronta para enfrentar as sombras e a realidade que tanto temia, um rugido ensurdecedor interrompeu tudo. O ar ficou mais pesado e a parede do corredor começou a se dobrar novamente, como se a própria estrutura estivesse se revoltando contra sua decisão. Não, você não pode fazer isso. Uma voz carregada de ódio irrompeu das sombras. Maria sentiu um pavor genuíno, mas a determinação flamejava em seu interior. Qual seria o custo de sua escolha? O que exatamente a aguardava na passagem que ela estava prestes a construir? A luz parecia começar a falhar, enquanto a escuridão se lançava em sua direção. O que Maria realmente descobriria ao enfrentar esse abismo de sombras e verdades? O chão sob os pés de Maria começou a tremer, como se a própria terra estivesse ciente do que estava prestes a acontecer. O rugido que preenchia o corredor se intensificou, uma mistura de gritos e uivos que se entrelaçavam em uma sinfonia de desespero. O ar ficou denso, sufocante, enquanto uma corrente de escuridão se aproximava, formando uma barreira quase palpável entre ela e a luz que antes a sustentava. Não olhe para trás. A voz da criança soou clara e urgente, empurrando Maria para a frente. Mesmo diante do terror, Maria se lembrou do que sua avó sempre dizia: a verdade é a única saída. Ela se permitiu hesitar por um instante. A sombra começava a se manifestar em formas humanas, figuras reconhecíveis que a cercavam com olhares de fúria e desilusão. Você nos deixou. O grito de um antigo vizinho cortou o silêncio, como uma lâmina afiada. O rosto dele estava distorcido, os olhos marejados e a boca aberta em um grito mudo. Você não pode apagar isso. Maria sentiu um frio na espinha. Essas eram as lembranças que ela tentava enterrar, os ecos de quem já não estava mais ali. Ela sentiu seu coração disparar, o pânico começando a tomar conta. As sombras dançavam ao seu redor, cada uma mais vívida e ameaçadora que a anterior. Eu não deixei ninguém. Eu lutei. Maria gritou, sua voz tremendo. Mas as figuras estavam mais ferozes, em um movimento sincronizado, avançando em direção a ela. O medo era uma entalhe na sua pele, desenhando cada linha de sua determinação. Você precisa encarar. Só assim podemos seguir. A criança implorou, seus olhos brilhando com uma luz esperançosa. Diga a verdade, Maria. Revele o que está escondido. Enquanto a escuridão se aproximava, um pensamento angustiante cruzou a mente de Maria. E se a verdade que ela guardava fosse tão assustadora que poderia destruí-la? Seus instintos gritavam para que ela fugisse, mas um chamado mais profundo a mantinha ali, em pé, de frente para sua própria história. Lembranças a inundaram. Risadas em tardes ensolaradas, promessas quebradas, segredos sussurrados sob a luz da lua. Os rostos que ela via agora eram familiarmente distorcidos, cada um carregando o peso de algo não resolvido. Você precisa liberar isso. Você é forte o suficiente. A voz da avó ecoou em sua mente. Maria ficou paralisada por um segundo, até que, com um grito gutural, ela decidiu: eu enfrento meu medo. Eu honro vocês. A decisão a fez brilhar intensamente. Maria sentiu um calor correndo por seu corpo, uma força crescente diante de toda aquela escuridão. Eu me recuso a ser presa ao passado. Enquanto gritava, a luz à sua volta voltou a aumentar, tomando forma como uma barreira protetora. As sombras recuaram, mas não antes de uma delas sussurrar com uma voz gelada repleta de rancor: você não vai escapar tão facilmente, Maria. O tremor das paredes se intensificou, como se o próprio corredor estivesse reagindo ao seu desejo de liberdade. As sombras lançaram-se sobre ela de uma vez, e a luz começou a ficar ofuscante. E então, em meio ao caos, um estalo surdo ecoou de todo o corredor. Algo não estava certo. As paredes começaram a rachar, e a luz se transformou em um espetáculo de cores que dançavam em frenesi ao redor dela. Maria, não deixe isso te consumir.
A criança gritou. Maria olhou para a criança, em suas expressões havia uma expectativa, um anseio. Mas de repente a voz distorcida da sombra chamou novamente: a verdade a consumirá. O que Maria descobriria ao finalmente enfrentar a escuridão que buscava trancafiá-la? As paredes pareciam se fechar ainda mais, e enquanto a luz diminuía ao seu redor, tudo o que restava era um silêncio ameaçador, como se a própria realidade aguardasse a revelação fatídica. E naquele momento crucial, Maria se perguntou se ainda havia tempo para escapar. O silêncio era ensurdecedor. Maria sentia seu coração pulsar com tanta força que temia que fosse escapar de seu peito. As sombras ao seu redor pareciam estar vivas, sussurrando histórias de dor e arrependimento, mas ela não podia mais se deixar levar pelo medo. A lembrança da sua avó em sua mente foi suficiente para solidificar sua determinação. Eu enfrento a verdade. Maria gritou, sua própria voz soando como um trovão nas paredes do corredor. As sombras hesitaram, um momento de calma em meio ao desespero. A luz ainda pulsava ao seu redor, e para cada passo que ela dava, o chão tremia gentilmente, como se estivesse respondendo à sua força. A figura da criança se adiantou, agora sorrindo com esperança. Isso, Maria. Vá em frente. Com o peito cheio de coragem, ela encarou as formas distorcidas que se aproximavam. Se eu tiver que carregar a verdade, então farei isso por todos nós. E enquanto falava, as memórias de sua avó começaram a se entrelaçar com as de sua infância. É claro, os momentos bons também existiram. Resultado de escolhas que, embora difíceis, refletiam amor e resistência. Eu não sou uma traidora. Eu sou parte de vocês, de todos vocês. As sombras pareceram hesitar novamente, como se algo entre elas tivesse mudado. A luz continuava a crescer, uma força vibrante que aquecia seu corpo. Maria percebeu que, em vez de um enfrentamento, aquele era um chamado à unidade. Só juntos podemos romper esse ciclo. O grupo de almas perdidas à sua volta ouviu, e como um eco, as vozes se uniram. Juntas, somos mais fortes. De repente, uma onda de energia irrompeu. As sombras se agitaram, como se lutassem contra a luz que crescia. Uma sombra gigantesca, mais imponente que as outras, ergueu-se e avançou em direção a Maria. Ela se preparou para um impacto, mas em vez disso ergueu os braços e gritou: estamos juntos. E então, a luz explodiu. Um brilho tão intenso que Maria teve que fechar os olhos. As sombras foram varridas, dissolvendo-se em um choro distante, como se finalmente fossem libertadas do tormento. Quando ela abriu os olhos novamente, estava em um espaço vazio, mas sereno. Uma brisa suave acariciava seu rosto, e as cores eram vibrantes como nunca. A figura da criança estava ao seu lado, agora nua de medos e tristezas, e todas as almas que foram libertadas se manifestaram como uma nuvem luminosa ao redor dela. Maria sorriu, um sorriso genuíno, pois sabia que havia feito a escolha certa. Você se lembrou, a criança disse, agora radiante. Você quebrou o ciclo. Mas havia uma última questão que pairava no ar, como uma nuvem que se recusa a dissipar. E minha avó? O que acontecerá com sua memória? A nuvem de almas começou a se agitar novamente. Ela vive em você, Maria. A verdade agora é sua responsabilidade. Agora você pode honrá-la e também fazer diferente. E assim, Maria sentiu um calor se expandir dentro dela. Ela era a guardiã daquela história. Tinha a escolha de preservar a memória da avó, ressignificá-la e compartilhar as verdades que conheceu para que ninguém mais precisasse enfrentar demônios solitários. A porta do passado estava finalmente aberta, e a luz que irrompeu através dela iluminou seu caminho. Maria olhou para as sombras finalmente dissolvendo-se ao longe e respirou fundo. Ela não estava mais presa ao ciclo de dor. A verdade agora era um aliado, não um inimigo. E com essa revelação, ela se viu livre, verdadeiramente livre. Sentiu que todo aquele peso que carregou por anos tinha desaparecido, substituído por esperança e renovação. Enquanto as almas que a cercavam sumiam, uma última imagem da avó se formou, cheia de orgulho e amor. E nesse momento Maria entendeu. A história dela não apenas incorporava os medos do passado, mas também iluminava o futuro. Era a hora de compartilhar, de contar a verdade, e de criar novas memórias onde as sombras não dominavam, mas sim a luz. E enquanto saía da casa antiga, um novo dia despontava no horizonte. O cheiro de café fresco ainda pairava no ar, agora lembrando-a das risadas dos encontros. A casa tinha mudado. E Maria também. Por isso não esqueça, a verdade é uma luz que ilumina até os lugares mais sombrios. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo.
Comente suas reações e teorias sobre o final e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.